História 1. Meu marido está surtando por causa de uma decepção com o sexo do bebê. Estou grávida de 13 semanas e 5 dias e fizemos nosso primeiro exame de triagem do primeiro trimestre na semana passada com um teste NIP. Também optamos por todos os testes genéticos. Esta manhã, eles ligaram e disseram que tudo estava normal e que vamos ter uma menina. Estou em êxtase. Eu não tinha preferência de sexo. Acho que todos os sexos têm seus prós e contras, e as crianças serão quem elas forem. Acho que estou mais animada por ter uma resposta para uma das maiores perguntas que tínhamos em um momento em que tantas coisas estão incertas. Contei ao meu marido, e ele ficou feliz a princípio, mas disse que estava um pouco decepcionado porque queria um menino. À medida que o dia avançava, ele me disse que realmente queria um menino mais intensamente do que deixava transparecer durante a gravidez. Ele fazia pequenas piadas sobre manifestar que o bebê fosse um menino e dizia às pessoas que queria que o bebê fosse um menino. Ele está lendo todos esses artigos online sobre decepção com o sexo do bebê, que dizem que ele está passando por isso e que é normal. Mas a decepção dele com o sexo do bebê é profunda. Por exemplo, moramos no sudeste dos Estados Unidos, e ele teme que nossa filha receba cuidados de saúde de baixa qualidade, o que é uma preocupação muito razoável. Ele também está preocupado com o que acontecerá se ela for LGBTQ+, e enfrentar discriminação por isso também. Mas então ele disse que tem medo de que ela seja alvo de créditos, e eu disse que isso também poderia acontecer com um menino. Então ele disse que sente menos vínculo com nossa filha por causa de estereótipos sexistas de sua parte, como se ela gostar de fazer compras. Eu odeio fazer compras, e você tem que ensinar uma menina a ser modesta, e ele não pode ensiná-la a fazer xixi. Eu disse que as crianças vão gostar do que gostarem. Você pode ter uma menina que gosta de caminhões e um menino que gosta de pintar as unhas. Você pode influenciar isso até certo ponto, mas as crianças serão quem elas forem. Ele também disse que meninas são mais difíceis de criar, e foi uma má hora nossa sobrinha de 12 anos, de quem cuidamos, receber uma ligação do diretor Ben quando ele estava dizendo isso. Eu disse que não sei se meninas são muito mais difíceis de criar, pois nossa sobrinha é difícil de criar. Temos uma pequena amostra e isso é apenas má ciência. Então ele disse que estava torcendo por um menino porque queria ser um pai melhor para seu filho do que seu próprio pai ausente foi para ele. Ele estava um pouco inseguro sobre sua própria masculinidade e queria um filho para provar que poderia ser masculino e criar um filho masculino. Eu disse que ele deveria resolver isso na terapia. Ele tem um terapeuta com quem se encontra uma vez por semana às quintas-feiras, mas não sei se algum de vocês já lidou com isso. Procurei no subreddit, mas a maioria dos posts sobre decepção com o sexo do bebê eram de pessoas grávidas ou parentes ou amigos, não do cônjuge. Gosto do conselho de que ele se sentirá diferente quando assegurar pela primeira vez, mas isso será daqui a 6 meses, e tenho que viver com ele durante todo esse tempo. Estou tentando não deixá-lo estragar meu dia e minha alegria, mas está difícil. Atualização, 7 meses depois, asterisco. Primeiro, ele escolheu o nome dela, e seu terapeuta o ajudou a perceber que sua ansiedade era menos sobre o sexo de nossa filha e mais sobre sua ansiedade com a paternidade iminente. Saber o sexo de nossa filha tornou a gravidez real para ele. Ele estava surtando porque sabe como é ser um menino, mas uma menina é desconhecida. Ele não sabe como ser uma menina além do desconhecido da paternidade. Ele superou a ideia de que seus interesses não eram femininos e, portanto, não ter nada em comum com ela porque ela é um bebê. Os interesses dela agora são formas, cores e meus seios. Ele até começou a me provocar, dizendo que eu deveria levá-lo à delegacia com uma voz feminina. Nossa sobrinha ainda é difícil de criar, mas agora ele tem o bom senso de perceber que ela ou o relacionamento tumultuado dele com a irmã ou a mãe não são indicativos de todas as meninas e mulheres. Eu deveria enviar flores para o terapeuta dele. Meus sogros estão furiosos, eles não acreditaram em nada nos documentos do tribunal e disseram que não queriam saber. Eles acreditaram na palavra de Becca em vez de qualquer outra coisa e até disseram que John não estaria interessado em crianças, então nosso futuro filho estaria seguro. Foi um ponto ruim na conversa. Eu intervim e disse que John não é bem-vindo em nossa casa, ponto final. Você convidou Becca e John sem perguntar. Seu relacionamento com John é problema seu, mas não teremos nenhum com ele. Felizmente, neste ponto, tanto minha sogra quanto meu sogro agora estão do nosso lado, dizendo aos avós que não é da conta deles. Também descobrimos que outros membros da família externa colocaram o mesmo limite em relação a John. Os avós então decidiram que, como não podiam controlar a narrativa e sua versão de uma família perfeita estava em ruínas, já estava quebrada,
Eles disseram ao meu marido que seu avô falecido, com quem meu marido era mais próximo, ficaria enojado com nossas ações. Então eles saíram furiosos da casa, tanto quanto podiam com o andador, e decidiram continuar com o tratamento silencioso, o que é bom porque meu marido diz que nenhum contato é a melhor coisa agora. Becca e John mudaram seus planos de viagem para menos dias e fizeram reservas em um hotel e em restaurantes diferentes. Minha sogra disse que eles lidarão com eles. Meu marido dirá diretamente à tia antes que John não é bem-vindo em nossa casa, e a viagem da família será em algumas semanas. Não sabemos se ou o que vai acontecer, e não sabemos se os avós virão ou não ou se ainda estarão infantis até lá, mas não importa para nós. Colocamos nosso pé no chão. História 2. Como dizer aos sogros que um membro da família não é bem-vindo em nossa casa? Tenho 30 anos e meu marido tem 32. A família dele virá nos visitar. Nos mudamos há alguns anos por causa do trabalho. Fomos informados há alguns meses que a tia dele, Becca, e seu terceiro marido, JN, também viriam, sem serem convidados. Não gostamos de JN, para ser franca. Ele é um narcisista idiota, e recentemente veio à tona que ele foi acusado em um caso judicial de assediar uma de suas alunas nos anos 70 e 80. Ele tentou amenizar a situação dizendo que era um relacionamento nojento. A vítima venceu o caso civil, mas nenhuma acusação criminal foi feita contra ele. Becca colocou o pé no chão dizendo que se a família quisesse um relacionamento com ela, teria que aceitar que John fazia parte dele. Sendo uma família unida, meus sogros aceitaram isso. Meu marido e eu conseguimos evitar interações maiores com ele depois que tudo veio à tona, mas agora eles estão vindo direto para nós e aproveitando a visita dos sogros. A princípio, pensamos que poderíamos evitar a interação, planejar um jantar em nossa casa antes que eles chegassem, sair em vez disso, ou simplesmente estar ocupados, etc. Mas ao planejar a viagem deles, insistiram que Becca e JN precisam vir à nossa casa para jantar e que estão vindo nos ver. Meu marido e eu agora sabemos que precisamos estabelecer limites, e eles precisam ser estabelecidos agora. Sentamos como pais e afirmamos firmemente que John não é bem-vindo em nossa casa. Qualquer conselho sobre o que dizer nessa conversa ou conselhos de alguém que já teve que fazer o mesmo seriam apreciados. Já cortei relações com a família por uma situação semelhante, mas nunca fui eu quem liderou a conversa, e meu marido está estressado e preocupado com uma situação de ele contra John. Comentários relevantes. Usuário 1. Honestamente, eu seria direto. Diga a eles que você entende que eles estão dispostos a aceitar John para ter um relacionamento com a irmã deles, mas que você e seu marido não têm nenhuma obrigação de fazer o mesmo e que John não é bem-vindo. Usuário 2. Façam a si mesmos todas as perguntas que eles possam hipoteticamente fazer e considerem as respostas para suas réplicas. Vocês têm informações suficientes para formar uma opinião? Vocês viram a documentação relacionada ao caso judicial? Eles sabem o porquê vocês estão preparados para não ter mais um relacionamento com a tia Becca e possivelmente com seus pais? De qualquer forma, sua casa e suas vidas, suas regras. Tudo bem dizer não. Sinto muito se os sentimentos dela forem feridos por causa disso, mas vocês não são responsáveis pelos sentimentos dela. Cancelem ou remarquem com os pais se eles não puderem aceitar seu não como resposta. Usuário 3. Eu não me preocuparia muito em estabelecer esse limite. A maior parte do tempo, vocês conseguiram evitar o tio de seu marido e a esposa dele, então na maioria das vezes nada mudará. Se outras pessoas decidirem organizar um evento em outro lugar e eles estiverem presentes, vocês podem decidir se querem ir ao evento e simplesmente ignorá-los ou se preferem não comparecer. No entanto, essa situação envolve vocês, pois eles estão planejando vir à sua casa e querem que vocês preparem um jantar para eles e finjam ser uma família feliz enquanto os recebem. Isso é uma situação completamente diferente, uma que envolve vocês. História 3. Eu, 30 anos, mulher. Meu cônjuge, 35 anos, homem, tem agido de maneira extremamente estranha. Preciso ajudá-lo ou preciso escapar? Desculpe pelo formato. Estou no celular e estou muito abalada enquanto escrevo isso. Meu cônjuge tem apresentado um comportamento que tem se tornado cada vez mais preocupante nos últimos 2 meses. Agora ele está falando sobre coisas que afirma estarem acontecendo, mas que nunca mencionou antes. Como informação de contexto, quando o comportamento dele começou a ficar preocupante, consegui convencê-lo a ir ao hospital para verificar sua saúde mental. Ele nem sequer foi atendido por um médico, apenas disseram que ele precisava tomar certos remédios para ajudá-lo a dormir. O problema é que ele fuma maconha, então esses remédios não se misturam bem com isso,
e ele não quer parar de fumar. Também temos 2 filhos muito pequenos. Voltando ao comportamento estranho recente, ele afirma que tinha um e-mail antigo com uma herança que foi hackeado e que ele precisa acessá-lo. Tentei ajudá-lo a entrar, mas ele não o usava literalmente nos 12 anos em que estamos juntos, e eu só sabia da existência dele anteriormente quando o ajudei a trocar o login do Facebook, e esse era o e-mail associado. Outro exemplo é que ele acredita que todos estão falando sobre ele para mim e para todos os outros, quero dizer, literalmente todos os outros. Ele acha que há um grande plano para machucá-lo ou fazer algo terrível com ele em breve, e que todos nós estamos envolvidos nisso. Em algumas outras ocasiões, ele perguntou sobre um programa de TV em que estamos e perguntou quanto dinheiro estou recebendo para guardar um segredo. Ele também acha que estou fazendo uma ligação secreta com alguém e que saí da sala para aceitar essas ligações, o que resultou em eu voltar chorando por causa de algo que supostamente discuti ao telefone. Sempre que tento explicar a ele que nada disso está acontecendo, ele revida dizendo que estou mentindo para ele e para dizer a verdade, ou algo ruim vai acontecer. Ficou tão ruim que ele acabou sendo demitido do emprego porque quase não aparecia. Ele ficava indo à delegacia para fazer boletins de ocorrência em vez de ir trabalhar, e depois que foi demitido, houve uma situação tensa em que eles chamaram uma verificação de bem-estar para ele porque temiam que ele voltasse e machucasse alguém. A polícia apareceu enquanto eu também estava em casa, e ele disse que não machucaria ninguém, ele só age em defesa própria. Nas últimas semanas ele passou de gritar comigo exigindo respostas para simplesmente não falar comigo. Neste ponto, prefiro que ele simplesmente não interaja comigo. O motivo pelo qual estou escrevendo isso é por causa do que aconteceu hoje. Era um dia bonito, e perguntei se ele viria comigo para uma caminhada com nossos filhos, ao que ele concordou. Ele mal falou comigo ou com as crianças durante essa caminhada, e quando encontramos um playground, perguntei se poderíamos levar as crianças lá para brincar por alguns minutos. Então ele ficou chateado comigo por sugerir isso e disse que eu sempre controlo tudo e que sou a rainha das decisões. Eu nem disse a ele que faríamos isso, eu só perguntei. Quando mencionei isso, ele apenas disse, faça o que quiser, como sempre. Então pensei por que não, e brinquei com as crianças no playground, e ele fez suas próprias coisas. Alguém deixou algumas bolas variadas lá, e ele estava jogando-as por aí. Então ele decidiu pegar a bola de futebol americano e jogá-la na minha direção. Ela passou por mim alguns metros, e perguntei por que ele fez isso. Ele disse, por que você está chateada? Não acertou você. Ao que respondi, bem, e se tivesse acertado? Então ele disse, se eu quisesse que acertasse sua cabeça, teria jogado assim. Então ele começou a falar sobre como está passando pela mesma coisa com todos mentindo para ele. Depois disso, ele se sentou em um canto do parque e literalmente não fez nada. Eu estava ficando chateada, então arrumei as crianças e comecei a andar para sair do parque. Eu disse a ele, estamos indo para casa e comecei a andar de qualquer maneira. Aparentemente, ele tentou gritar para nós, mas acabou pegando um caminho diferente para casa do que nós. Ele me disse isso quando me encontrou na rua quando estávamos quase em casa, dizendo que da próxima vez que eu quiser ser uma idiota e ir embora, talvez eu devesse parar e ouvir ele gritando. Eu não ouvi, mas honestamente ele poderia facilmente ter nos alcançado. Eu estava ficando cada vez mais chateada e disse que queria dar uma volta de carro para tomar um café, e ele disse tudo bem. Eu disse que queria levar as crianças, e então ele perguntou por quê. Então eu disse tudo bem, você fica em casa com elas, e ele disse não, elas podem ir com você, e começou a colocá-las no carro. Entrei no carro e ele entrou no banco do passageiro. Ao que perguntei se ele estava indo comigo, e ele disse sim e para dirigir. Eu disse que não queria que ele fosse comigo porque ele estava sendo mal comigo, e ele disse que poderia ser muito pior. Enquanto eu começava a dirigir, ele continuava falando as besteiras de sempre que tem falado ultimamente, e eu disse que não queria ouvir. Ele começou a gritar comigo para continuar dirigindo e calar a boca. Parei o carro e disse para ele sair da minha frente, e nesse ponto comecei a chorar e gritar com ele para sair. Ele gritou de volta que não, só dirija, e então eu disse que deveria levá-lo à delegacia por causa disso. Ele disse que me estrangularia até eu desmaiar antes mesmo de chegarmos lá. Eu estava chorando ainda mais nesse ponto e disse que não queria mais ficar com ele, e saí, e ele disse não. Ele continuou a ser um idiota pelo resto da viagem de carro, onde implorei para ele não me tratar assim, especialmente na frente de nossos filhos. Eu disse que não era justo com eles nem comigo, e ele disse para não envolvê-los nisso, e eu disse como não poderia. Eles literalmente estão no carro.
De qualquer forma, depois que dirigi até em casa, ele perguntou há quanto tempo eu estava esperando para terminar com ele e com quem eu estava substituindo, e eu disse que não estava e que não havia mais ninguém, o que é claro, ele não acreditou. Quando ele entrou, ele até começou a me provocar, dizendo que eu deveria levá-lo à delegacia com uma voz feminina. Ele está lá fora fumando agora, e estou aqui dentro com as crianças escrevendo isso. É claro que estou muito abalada no momento, mas não sei o que fazer. Temos apenas um veículo, que está em nome dos dois, e o lugar onde moramos é na verdade da minha mãe, então não temos contrato de aluguel. Mas nossos endereços estão registrados nesse local em nossas carteiras de motorista. Ele não era sempre assim, literalmente só nos últimos 2 meses. O comportamento dele tem sido tão ruim. Sinto falta da pessoa que ele costumava ser. Sinto falta de quando ele passava tempo comigo e com as crianças, mas agora ele passa todo o tempo sozinho. Não sei se ele está passando por algum tipo de episódio maníaco ou o que está provocando essa mudança de comportamento, mas realmente não sei o que fazer. Tem algo diferente que eu possa fazer para ajudá-lo? Toda vez que ele fala comigo sobre qualquer situação, ele não aceita nenhuma resposta que eu dou e também não aceita se eu não disser nada. Atualização. Eu só queria atualizar e informar a todos que estamos seguros. Desculpe por não ter dito nada antes. Estou um pouco sobrecarregada com a popularidade que este post ganhou, e darei uma atualização mais detalhada depois. Obrigada pelos conselhos e comentários também, e mencionarei algumas coisas. Não estamos nos Estados Unidos, onde moramos, a maconha é legal, então meu cônjuge a obtém em dispensários gerenciados pelo governo. Não acho que haja chance de a maconha dele ter sido batizada, além do fato de que ele mistura cigarros com ela, e muitas pessoas mencionaram metanfetamina. Simplesmente não há como, ele não vai a lugar nenhum aleatório. Ele não fala com pessoas fora da nossa casa, exceto nas poucas vezes em que ia à delegacia, e tem o localizador no celular dele, então sei para onde ele vai quando sai. Comentários relevantes. Usuário 1. Eu só quero dizer que fui aquela criança apavorada no banco de trás. Absolutamente traumatizante. Minha mãe sempre arranjava uma desculpa para não sairmos de casa ou deixarmos o pai, e me fez sofrer por muitos anos da minha vida e agora, aos 28 anos, estou tentando lidar com o trauma. Por favor, pare de arranjar desculpas e vá embora. Vá embora por causa das crianças. Usuário 2. Isso é muito mais urgente do que parece. Você consegue sair de fininho com seus filhos agora enquanto ele está fumando? Você poderia começar indo à delegacia e contando a eles o que está acontecendo. Espero que eles possam conectá-la a recursos para famílias que estão fugindo de abuso doméstico. Se você tiver alguém com quem possa ficar, isso facilita, mas, de qualquer forma, não passe outra noite naquela casa com ele e definitivamente, não deixe seus filhos perto dele sem supervisão. Se você não conseguir sair de fininho, eu ligaria para o 911, contaria a eles o que aconteceu e sobre as ameaças dele, e que você precisa sair, mas tem medo pela sua segurança e a de seus filhos. Eles nem sempre são os mais úteis, mas algo precisa acontecer. Pelo menos assim, se ele voltar e tentar fazer algo com você, você estará ao telefone com eles, e eles poderão enviar alguém. Usuário 3. O uso intenso de cannabis pode desencadear o início da esquizofrenia em pessoas que já são suscetíveis. Seu marido está certo sobre a idade em que isso tende a acontecer nos homens. Não sou médico, mas acho que isso é uma emergência de saúde mental. Seja por uma interação medicamentosa, pelo uso da droga em si ou porque ele está desenvolvendo rapidamente um transtorno psicótico. Você precisa ver um profissional de saúde mental, não o pronto-socorro, e descrever todo esse comportamento a eles, incluindo a frequência do uso de maconha por ele. História 4. Sou um idiota por não terminar com minha namorada quando descobri que ela me traiu? Estou com minha namorada há cerca de 6 anos. Há 5 anos, ela me traiu. Descobri, mas não disse a ela que sabia, e, para ser honesto, na época eu tinha uma autoestima muito baixa e achava que ela era o melhor que eu poderia ter. Me dediquei ao meu trabalho e melhorei minha posição na empresa e agora tenho uma oportunidade de me mudar para outro local e quero um novo começo. Disse a mim agora que aceitei uma promoção no trabalho e que vou me mudar. Ela disse que não se mudaria para longe de seus amigos e familiares a menos que tivéssemos um futuro mais definido. Eu disse que entendia e que aceitava que ela não viria comigo. Ela perguntou quanto tempo duraria o trabalho, e eu disse que era uma mudança permanente. Ela surtou e disse que eu havia desperdiçado 6 anos da vida dela planejando um futuro comigo, e mencionei que, na verdade, não foram 6 anos,
pois ela me traiu na festa de despedida de solteira da irmã dela. Ela perguntou quando descobri, e eu disse que 2 amigos dela me contaram sobre isso e me mostraram fotos. Acho que eles pensaram que tínhamos conversado sobre isso e que eu a havia perdoado, mas nunca toquei no assunto depois de descobrir. Fiz testes e fui muito mais cuidadoso com o uso de preservativos, mas, depois de superar o choque, simplesmente a considerei uma colega de quarto com quem eu dormia. Era mais fácil ficar com ela do que terminar e encontrar alguém novo. Ela está me chamando de todos os nomes possíveis e tentando colocar as pessoas contra mim. Na verdade, não me importo, estou me mudando para o outro lado do país, mas gostaria de uma opinião externa. Fui um idiota? Devo dizer que paguei 75% de todas as nossas contas nos últimos 5 anos e paguei por férias e presentes. Eu a tratei totalmente como namorada. Comentários relevantes. Usuário 1. Ela acha que não é nada demais traí-lo, mas você ir embora é a pior coisa. Se você sabe que ela traiu uma vez, deve ter havido mais casos. Fico feliz que você tenha saído. Usuário 2. Sua ex não merecia nada melhor, mas você merecia. Você deveria tê-la deixado quando descobriu que ela traiu, para seu próprio bem. Não acho que isso tenha sido uma experiência de desenvolvimento que os homens deveriam ter. É prejudicial, e você prolongou isso. Usuário 3. Cara, você está bem. Mude-se por causa do trabalho. Você merece coisa melhor do que ela. Ela não se importava com seus sentimentos quando traiu, então por que você deveria se importar com ela? Atualização. Ela enlouqueceu. Estou feliz por estar a alguns estados de distância dela. Nos últimos meses, ela alternou entre implorar para que eu a perdoasse e me chamar de pedaço de lixo inútil. No final, ela disse que estava feliz por não ter sido fiel, que ficava com caras sempre que eu viajava a trabalho. Então ela disse que não quis dizer isso e que estava mentindo para tentar me machucar, já que não sabia o que acreditar. Vou assumir que o pior é verdade. Estou gostando desse novo começo longe desse drama. Obrigado a todos pelos conselhos. Comentários relevantes. Usuário 1. Boa sorte, OP, testes de DST e um novo começo são tudo de que você precisa. Usuário 2. É claro que é a verdade. Ela está dizendo a verdade por raiva. Apenas bloqueie-a em todos os lugares e esqueça que ela existiu. História 5. Meus irmãos receberam presentes luxuosos, mas eu recebi sabonete líquido para nossos aniversários. Agora que estou me mudando, tudo está desmoronando. Sou uma mulher de 25 anos que mora com meus pais. Tenho 2 irmãos, Joseph e Katrina. Como a mais velha, fui a primeira a começar a trabalhar por um longo período. Apenas meu pai e eu trabalhávamos para sustentar a família. Minha mãe estava doente ou muito cansada para trabalhar. Ao longo dos anos, percebi que a condição dela era autoinduzida. Ela preferia ficar no sofá o dia todo assistindo TV e lendo demais a trabalhar. Desisti de tentar convencê-la a começar a trabalhar há muito tempo. Meu irmão e minha irmã começaram a trabalhar pouco depois de terminar a escola. Infelizmente não conseguiram manter seus empregos por muito tempo. Meu irmão era um ladrão, e minha irmã culpava sua falta de emprego por sua condição mental. O conforto financeiro temporário que sentimos quando eles começaram a trabalhar não durou. Eventualmente tive que assumir turnos extras no trabalho, sabendo que não podia contar com eles. Trabalhei duro para progredir na empresa. Agora ganho mais do que a maioria das pessoas da minha idade. Muitas pessoas me elogiam por minhas conquistas, mas sinto que sou uma impostora quando olho para trás. Não fiz nada por mim mesma. 70% do meu salário vai para as despesas da casa, deixando-me com apenas 30% que mal cobre minhas necessidades. Além disso, sempre há uma despesa imprevista no final do mês que preciso cobrir. Trabalho tanto que raramente volto para casa e quando volto é um pesadelo. Pelo menos sou paga pelo meu trabalho, mas ninguém me paga para limpar a casa. Preciso limpar, lavar roupa, lavar louça e garantir que tenhamos comida suficiente. Minha mãe e minha irmã quase não contribuem. Minha mãe passa o dia todo assistindo televisão, enquanto minha irmã se tranca no quarto e só sai para sair com os amigos ou se meter em encrencas. Não posso pedir ajuda ao meu pai ou irmão porque eles seguem normas de gênero tradicionais. Esse é o tipo de família de onde venho. Embora discordasse desses ideais, sentia que não tinha escolha porque morava na casa deles.
Sempre que tentava falar, minha mãe me dizia para arrumar meu próprio lugar. Ela sabia que eu não podia pagar minha própria casa enquanto ainda sustentava a família. Ela também achava que meu coração era muito sensível para deixá-los se virarem sozinhos, ou pelo menos era o que ela acreditava. Nada disso é o motivo pelo qual estou escrevendo isso. Não é nem o motivo pelo qual estou tão frustrada. Minha frustração vem do fato de meus pais terem demonstrado mais uma vez sua preferência por meus irmãos em vez de mim. Faz 2 dias que foi meu aniversário. Meu presente? Sabonete líquido. Sim, sabonete líquido. Você pode achar que sou ingrata, mas Katrina comemorou seu aniversário no mês passado. Ela teve uma festa surpresa luxuosa que não podíamos pagar. Tive que assumir mais trabalho de consultoria para ajudar a pagar por isso. Isso aconteceu depois que meu pai disse que tinha dinheiro suficiente para pagar a festa depois que inicialmente recusei. Depois da festa, ele veio até mim com uma história triste sobre ter calculado mal as despesas. Ele também me disse que havia pegado dinheiro emprestado com más pessoas e estava com medo de que elas nos machucassem. Para proteger minha família, escolhi pagar pela festa. Fiquei muito decepcionada porque eles fazem isso constantemente, seja em feriados ou aniversários. Eles sempre priorizam os presentes dos meus irmãos antes dos meus. Este ano meu irmão ganhou um novo sistema de jogos como presente, enquanto minha irmã ganhou um vale para o spa mais caro da cidade. E eu ganhei sabonete líquido. Depois de tudo que fiz por essa família, é tudo o que mereço. Não sei porquê, mas dessa vez fiquei bastante ofendida. Toda vez que eles faziam isso, eu encontrava uma maneira de contornar a situação. Eu me convencia de que eles não queriam dizer isso, que me amavam e valorizavam. Mas acho que chegou a hora de parar de mentir para mim mesma. Aquele sabonete líquido foi a gota d'água. Explode depois de recebê-lo. Não consegui me conter. Senti um nó enorme na garganta e minha raiva tomou conta de mim. Perguntei a eles por que não podia fazer uma grande comemoração como Katrina e Joseph. Tudo que ganhei foi sabonete líquido, nem mesmo um bolo decente. Meu pai ficou furioso e perguntou por que eu estava sendo tão desrespeitosa quando sabia da situação financeira deles. Nesse ponto, comecei a rir e perguntei como ele podia dizer isso com a cara limpa. Ele foi o único que se endividou para garantir que Katrina tivesse uma festa de aniversário espetacular, mas não podia gastar mais de $20 no meu. Eu estava cansada de ser tratada de maneira diferente naquele momento. Tive que perguntar se fui adotada. Era por isso que me tratavam como uma estranha? Trabalho duro no meu emprego, volto para casa e cuido de todos, mas tudo que recebo é sabonete líquido. Eles devem estar brincando. Minha mãe começou a chorar naquele momento, dizendo que odiava quando eu tinha esses pequenos surtos. Então, tudo bem para ela ter emoções, mas quando mostro as minhas, sou desrespeitosa com a família. Foi exatamente isso que interpretei do comentário dela. Ela tem centenas de emoções diferentes durante o dia, e espera-se que toleremos todas elas. Mas se fico com raiva de algo legítimo, sou chamada de dramática. Tudo bem, decidi parar de discutir e fui para o meu quarto. Quando tentaram me ligar, fingi estar dormindo. Fiquei sentada lá o tempo todo, apenas pensando. Estava muito infeliz, mesmo mantendo-me ocupada o tempo todo. Não consigo dormir. Meus pensamentos estão voltados para o quão triste estou. A maioria das pessoas da minha idade está comprando seu primeiro carro, se casando ou comprando uma casa. Vejo algumas delas no trabalho fazendo exatamente isso, mesmo ganhando menos do que eu. Tenho inveja. Apesar de estar à frente no meu trabalho, estou muito atrasada na vida. Não tenho identidade ou propósito neste mundo. Meu único propósito é servir a essas pessoas ingratas. Agora que penso nisso, como deixei que me tratassem assim? Já faz tanto tempo que nem percebi que estavam se aproveitando de mim. Meus pensamentos sobre isso se tornaram muito claros como resultado do incidente com meu presente de aniversário. Agora entendo. Não quero que as coisas continuem assim para sempre. Algo precisa mudar. Sinto que não estou realizando nada com minha vida e gostaria de saber o que posso fazer para mudar isso, para ter meu próprio propósito. Atualização 1. Eu consegui. Mudei-me 2 meses depois da minha postagem original. Não acredito que me mudei apenas 2 meses após o incidente do aniversário. Meu apartamento é pequeno e pouco mobiliado, mas é meu. Quer saber a primeira coisa que fiz depois de terminar a mudança? Deitei na minha cama por horas sem ninguém me ligando para consertar qualquer pequeno problema. Foi uma sensação estranha. Não sabia que ficar na cama poderia ser tão relaxante. Você deve estar se perguntando como me mudei, especialmente com minha família controladora. Não foi fácil, mas consegui. Primeiro, comecei a estabelecer limites, conforme sugerido.
Paguei apenas o mínimo necessário para as contas da casa e economizei o restante. Também assumi mais turnos no trabalho e economizei o dinheiro. Quando meus pais perguntaram sobre o dinheiro, disse a eles que seria incluído no meu bônus de fim de ano. Foi difícil, mas assim que juntei o suficiente para o depósito, disse a eles para irem para o inferno e me mudei para meu novo apartamento. Depois de escolher qual apartamento alugar, informei meus pais que estava saindo. Não foi uma conversa agradável. Eles ficaram furiosos e perguntaram se morar com eles era realmente tão terrível. Eu disse que não era sobre eles, mas sobre mim. Estava ficando mais velha e precisava de mais independência. Não poderia fazer isso se continuasse morando com eles. Além disso, minha mãe sempre dizia que eu deveria ter meu próprio apartamento. É claro que minha mãe ficou ofendida com minha resposta e disse que era sarcástica. Ela disse que só queria o melhor para mim, mas que eu estava zombando de tudo que ela dizia. Percebi que não poderia vencer aquela briga, então pedi desculpas e segui em frente. Minha família foi muito resistente à minha mudança, mas não havia nada que pudessem fazer. Eu já havia assinado meu contrato de aluguel e estava pronta para ir. Em protesto, nenhum deles me ajudou a fazer as malas. Tive que pedir ajuda a algumas colegas de trabalho. Janete e Lisa, duas amigas de departamentos diferentes no trabalho, foram as únicas que sabiam da minha situação em casa. Quando contei a elas que estava me mudando, ficaram empolgadas. Quando pedi ajuda com a mudança, ficaram mais do que felizes em ajudar. Terminamos de mover tudo alguns dias atrás, e agora estou no meu apartamento quase vazio. Não tenho muito ainda, mas estou feliz. Mal posso esperar para começar a viver sozinha. Atualização 2. Estou morando no meu apartamento há mais de um mês. Foi um mês difícil, mas estou mais feliz do que nunca, ou estava até algumas horas atrás. Vou fazer um breve resumo do que aconteceu no último mês. Tenho mobiliado meu apartamento e até fiz uma festa de inauguração. Agora que tenho minhas noites livres, comecei a sair com amigos e até conheci novas pessoas por meio deles. É maravilhoso finalmente ter uma vida social depois de tanto tempo sem uma. Para ser sincera, acho que finalmente estou vivendo para mim. Além de desenvolver uma vida social, comecei a namorar alguém que Lisa me apresentou. No passado nunca saí com ninguém porque não tinha tempo. Minha família estava sempre interrompendo meus planos com alguma emergência, mas agora que moro mais longe, eles não podem mais fazer isso. Você deve estar se perguntando como tem sido o meu relacionamento com minha família no último mês. Na verdade, nenhum deles me mandou mensagem durante esse tempo. Eles estiveram incomumente quietos, o que às vezes foi preocupante. Pensei em mandar uma mensagem para eles, mas me contive. Sinto que sempre fui eu quem quebrou o gelo e pediu desculpas depois das nossas discussões. Não quero mais ser assim. Quero ser tratada com o mesmo respeito que qualquer outro membro da família, então decidi não entrar em contato por um tempo. Senti que nosso relacionamento havia chegado ao fim, até que minha mãe me ligou esta tarde enquanto eu estava no trabalho. Fiquei surpresa ao ver o nome dela na tela, mas atendi assim que pude. Ela perguntou: onde está o cheque? Primeiro fiquei confusa porque não sabia de que cheque ela estava falando. Ela havia esquecido que eu não morava mais com eles? No que ela estava pensando? Ela se perguntou como eu esperava que eles se virassem sem minha ajuda. Eu disse a ela que ela tinha 2 filhos saudáveis e capazes que poderiam ajudar a pagar as contas. Eles tiveram um mês para procurar emprego. O que eles fizeram durante esse tempo? Ela então perguntou como eu poderia ser tão insensível à situação dos meus irmãos. Então perguntei a ela como eu poderia sentir pena de um criminoso e de uma garota preguiçosa. Eles estragaram suas próprias oportunidades de emprego. Não poderiam aprender comigo e perseverar? Eu disse à minha mãe que não ia mandar nada e que eles precisavam fazer seus próprios planos. Então desliguei. Ela me ligou várias outras vezes, mas não atendi. Mais tarde, meu pai ligou e tentou me repreender, mas desliguei também. Não acredito no que fiz. Nunca havia desligado na cara de alguém enquanto falava antes, mas, para ser sincera, o último mês foi tão tranquilo, e reatar com eles me lembrou de quão tumultuada minha vida costumava ser. Não acho que quero perturbar minha paz reintroduzindo-os na minha vida. Gostaria que eles tivessem ficado quietos. Eles deveriam ter me cortado e me deixado em paz porque, na verdade, nunca fui realmente parte da família. Agora vejo que só me queriam enquanto eu podia sustentá-los. Estava vivendo um estilo de vida insustentável porque estava sempre lá para apoiar os outros, mas agora isso acabou. Cheguei ao meu limite. Está na hora de me concentrar em mim mesma. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Eles tentaram me fazer sentir mal, mas não está funcionando. Acho que é porque agora sou imune a isso. Atualização 3.
Honestamente, não sei o que há de errado com minha família. Não acredito que sou parente de pessoas tão estranhas. Sabia que eram capazes de ir a extremos para conseguir o que queriam, mas isso é demais. Não vou mais ser paciente com eles depois disso. Eles vão ver um lado meu que não sabiam que existia. Fazia 2 dias desde que meus familiares começaram a me incomodar por dinheiro. Disse a eles repetidamente que não vou dar nada. Eles precisam fazer seus próprios planos. Se não conseguem pagar suas contas, como esperam que eu os sustente quando já tenho minhas próprias despesas? É totalmente irresponsável e irracional. Tenho ignorado eles nas últimas 24 horas, concentrando-me em comprar mais móveis para meu apartamento. Finalmente está começando a aparecer uma casa, e estou muito feliz comigo mesma. Não acredito que agora tenho coisas para chamar de minhas. Infelizmente não consigo realmente aproveitar esse sucesso porque eles têm sido tão irritantes. Tenho ignorado eles o tempo todo, o que provavelmente é o motivo pelo qual decidiram vir à minha casa. Sim, eles vieram ao meu apartamento ontem à noite enquanto eu estava fazendo uma pequena reunião. Aqui está o que aconteceu. Ontem era sexta-feira à noite, e algumas amigas queriam sair, mas eu estava muito cansada. Janete e Lisa concordaram, então planejamos uma noite de leitura e vinho no meu apartamento. Outras 2 garotas se juntaram a nós, e estávamos nos divertindo muito até que houve uma comoção do lado de fora da porta. Moro em um complexo de apartamentos tranquilo, então isso foi preocupante. Tentamos ignorar, mas ficou mais alto e logo chegou à minha porta. Quando abri, minha irmã, meu pai e meu irmão estavam discutindo com o gerente do prédio. Eles exigiam entrar no meu apartamento porque eram da família. Não acreditei no que estava vendo. Disse ao gerente que os conhecia, mas que não eram bem-vindos. Meu pai parecia magoado e disse que só queria conversar. Perguntei a ele para olhar as horas, que eram 22 horas. Disse a eles que se quisessem me ver, deveriam ter ligado antes. Além disso, como sabiam onde eu morava? Foi quando minha irmã interveio, dizendo que descobriu com uma amiga que me viu no complexo. Então ela olhou ao redor e comentou que eu estava vivendo bem. Ela perguntou por que não poderia morar comigo. Olhei para ela como se fosse louca. Por que eu iria querer morar com alguém tão preguiçosa? Teria que alimentá-la e limpar atrás dela. Não esqueci a dinâmica dos últimos anos. Disse a eles para irem embora porque não eram bem-vindos, especialmente aquela hora. Meu pai se recusou, dizendo que não iriam embora até que eu falasse com eles. Disse a ele que não estava interessada em conversar, especialmente porque tinha visitas. Então meu irmão começou a gritar a plenos pulmões, dirigindo-se às minhas amigas e me chamando de irmã inútil. Ele então forçou a entrada no meu apartamento e começou a me agredir verbalmente. Entre ele, minha irmã e meu pai, senti-me completamente sobrecarregada. Enquanto isso, minhas amigas ficaram chocadas, assistindo a esse show horrível. As coisas só pioraram. Meu pai e meu irmão começaram a revirar minhas coisas e virar tudo de cabeça para baixo. Chorei ao ver como tratavam meus pertences com tanto desrespeito. Implorei para que parassem, mas não me ouviram. Disseram que a culpa era minha e exigiram um cheque. Até que a segurança chegou. Acontece que Janete tinha ido chamar a segurança assim que meu pai e meu irmão começaram a causar confusão. Quando a segurança chegou, meu pai e meu irmão se recusaram a sair e tentaram resistir. Foi um grande erro, pois a comoção ficou tão alta que tiveram que chamar a polícia. Meu pai e meu irmão estão atualmente na cadeia por invadir meu apartamento e perturbar a paz. Eles só serão liberados na segunda-feira, e já prestei queixa. Vou levá-los ao tribunal por isso. Eles foram longe demais, e não vou deixar que se safem dessa. Isso é o fim. Eles foram longe demais, e não vou deixar que me puxem mais para baixo em sua bagunça. Atualização 4. Queria postar uma atualização antes, pois já se passaram 4 meses, mas decidi esperar até que tudo fosse resolvido. Agora que o julgamento terminou, finalmente posso contar tudo a vocês. Acho que muitos de vocês ficarão aliviados ao saber que minha família recebeu o que merecia. Começando com meu irmão, o juiz foi severo com ele porque ele já tinha antecedentes criminais por furto. Ele foi condenado a 1 ano de prisão. Infelizmente isso ficará em seu registro, tornando ainda mais difícil para ele construir um futuro para si mesmo. Mas, sinceramente, com o jeito que ele estava vivendo, ele tinha poucas chances. Espero que seu tempo na prisão o endireite e o ajude a estabelecer prioridades. Já vi pessoas muito mais jovens que ele com vidas muito mais estruturadas. Meu pai teve que pagar uma multa ao tribunal e está em liberdade condicional. Se ele receber até uma multa de trânsito, está acabado. Ele precisa ser muito cuidadoso por um tempo, caso contrário, acabará na prisão.
Tanto o juiz quanto a cidade levam essas infrações muito a sério, razão pela qual enfrentaram punições severas. Agora, quanto à minha mãe, anos de gula e preguiça finalmente a alcançaram. Ela está em alto risco de doença cardíaca devido ao seu estilo de vida ruim. Devido à rapidez com que sua saúde está se deteriorando, os médicos estimam que ela tem menos de 2 anos se não fizer mudanças drásticas. Conhecendo-a, ela provavelmente não se importa porque acredita que viverá para sempre. Tentei por anos convencê-la a comer de maneira mais saudável, mas ela nunca ouviu, então desisti. Se seu colesterol alto não a matar, minha irmã provavelmente o fará. Falando na minha irmã, ela tem sido o assunto da cidade ultimamente, e não por bons motivos. Como o dinheiro está curto e ninguém mais está financiando seu estilo de vida, ela decidiu tomar as rédeas da situação. De alguma forma, ela se envolveu com más companhias, garotas que supostamente vendiam certos itens na esquina. É tanto ilegal quanto extremamente prejudicial. Ouvi há cerca de uma semana que ela foi detida por fazer algo suspeito. Não ficaria surpresa se ela se colocasse em uma situação fisicamente perigosa como resultado do caminho que escolheu. As pessoas me pediram para conversar com ela, mas ela escolheu essa vida. Sinceramente, ela provavelmente acha que sou idiota por ter um emprego honesto. Sem ofensa a ninguém nesse negócio, mas já vi pelo que algumas dessas garotas passam. Não há final feliz para ela, apenas abuso de substâncias, mais tempo na prisão e situações perigosas. Minha mãe caiu várias vezes devido ao estresse que Katrina causou, mas Katrina ainda mora com meus pais. Então, eles estão permitindo que ela more lá, apoiando seu comportamento. Mesmo que ela esteja ganhando dinheiro, certamente não está gastando de maneira responsável ou pagando suas responsabilidades. Você deve estar se perguntando como sei de tudo isso. Descobri por uma fonte confiável. Meus pais agora recebem vale-refeição, e as horas de trabalho do meu pai foram reduzidas. Ele passa a maior parte do tempo em casa com minha mãe e Katrina. Só posso imaginar o quão famintos todos devem estar naquela casa agora, mas não é para eles. Além disso, eles precisam compensar os danos que causaram ao meu apartamento. Consegui recuperar os itens que danificaram, mas ainda precisam pagar o dinheiro que o juiz ordenou. Sinto pena deles, mas não o suficiente para intervir e ajudar. É o que é. Eles tomaram suas decisões e agora tem que viver com as consequências. Atualização 5. Tem uma atualização sobre alguns eventos recentes, e a verdade é que minha família está afundando ainda mais nos problemas que, como repito frequentemente, eles criaram para si mesmos. Eles são o tipo de pessoa que tenta sair de um buraco cavando mais fundo. Não sei se há um caminho de volta para eles, mas sei que não é minha responsabilidade tirá-los dos buracos que cavaram, e eles só ficam mais fundos. Primeiro meu pai, que deveria pagar pelos danos que ele e meu irmão causaram no meu apartamento, simplesmente não fez isso. Muitos dos comentários que recebi na minha última atualização previram esse resultado, e eles estavam certos. O pior é que desta vez ele nem tentou. Ele não fez nenhum esforço para mostrar sua disposição de cumprir a ordem do juiz. No entanto, o juiz estava certo quando avisou que qualquer falha resultaria em seu retorno à prisão. Um espirro poderia colocá-lo atrás das grades, e foi exatamente isso que aconteceu. Não foi um espirro de verdade, mas o fato de ele não pagar o que foi ordenado resultou em uma viagem à prisão. Descobri há alguns dias que ele está cumprindo pena lá. A ironia da situação é que meu pai era, teoricamente, o único que trabalhava naquela casa. Não sei como minha mãe vai conseguir se virar sem ele agora que ele está na prisão. Da última vez que falei com alguém próximo à família, disseram que quase não havia comida na casa. Dado o estado de saúde da minha mãe, isso é realmente assustador. Mas, para ser sincera, tudo o que sinto é uma frieza distante de tudo isso. Por anos fui eu quem manteve aquela casa funcionando, e eles abusaram de mim emocionalmente e financeiramente. Agora estão pagando o preço por sua própria irresponsabilidade. Além disso, minha mãe está sozinha na casa, não apenas porque meu pai está na prisão, mas também porque meu irmão e minha irmã agora estão atrás das grades. Meu irmão já estava na prisão há algum tempo, como você deve se lembrar, mas agora minha irmã se juntou a ele. Sim, o empreendimento dela chegou ao fim como esperado. Ela foi presa. Todos viram isso chegando, menos ela. Sua situação piorou quando ela começou a usar além de vender, deixando-a ainda mais vulnerável e sem muito julgamento. Um policial disfarçado a pegou em flagrante, pondo fim à tentativa dela de manter um estilo de vida insustentável. Agora ela está aguardando julgamento, mas não vejo muita esperança para ela. Quanto à minha mãe, honestamente não sei o que vai acontecer com a vida dela agora.
Ela está morando na casa que antes abrigava 5 pessoas, mas agora está completamente vazia. Meu pai está na prisão, minha irmã está aguardando julgamento e meu irmão já cumpriu pena. A casa está vazia, e a coisa mais triste é que ela não tem ninguém para cuidar dela. Por anos, ela não fez nada além de depender dos outros para trazer dinheiro e comida. Ela mal consegue sair de casa agora devido aos seus problemas de saúde. Não sei como ela vai sobreviver. Sei que eles recebem vale-refeição, mas isso não é suficiente para sobreviver. Em resumo, minha família desmoronou completamente. Tudo o que me resta é minha paz, e embora possa parecer duro, não me arrependo de ter me afastado. Atualização 6. Sinto-me mal por ter que dar más notícias, mas não são mais notícias para mim, são para minha família. Apesar de tudo estar acontecendo em câmera lenta, não consigo deixar de me sentir aliviada por não estar pessoalmente envolvida nesse desastre. Primeiro, finalmente recuperei meu dinheiro. Não foi um processo fácil, e como esperado, meu pai não tinha o dinheiro para me pagar. A única razão pela qual ele finalmente pagou foi porque minha mãe teve que fazer um empréstimo para tirá-lo da prisão. O fato de meu pai estar na prisão por desacato tornou as coisas ainda mais problemáticas, mas ela finalmente conseguiu o dinheiro depois de muito trabalho. É claro que não foi ideia dela, mas sim o desejo desesperado da minha mãe de tirar meu pai da prisão. A libertação do meu pai da prisão é talvez o único aspecto positivo dessa situação. Durante esse tempo, minha mãe estava morando com um parente enquanto tentava resolver os problemas legais do meu pai. Ela deixou a casa por um longo período, e como você pode imaginar, foi abandonada. Agora, o bairro onde morávamos nunca foi ideal, especialmente para deixar uma casa desocupada. Aparentemente foi vandalizada e completamente saqueada. O mais preocupante é que, pelo que me disseram, há pessoas morando lá agora, pessoas que, pelo que entendi, podem ser ex-clientes da minha irmã. O fato de haver pessoas ocupando a casa é apenas o começo do problema. Mas mesmo que meus pais consigam removê-las, o que duvido que seja fácil, não sei se o que resta ainda é uma casa. Me incomoda pensar no estado do lugar que um dia chamei de lar, especialmente porque dediquei tanto tempo e esforço para mantê-lo quando ainda morava lá. Mas no final das contas não é mais minha casa. Não está no meu nome, e não é minha responsabilidade resolver isso. Meus pais terão que enfrentar isso sozinhos. Meus irmãos continuam cumprindo suas penas. Não houve muitas atualizações nessa frente. O que mais me surpreende em tudo isso é como a situação se deteriorou rapidamente após minha partida. É como se minha saída tivesse sido o prego final no caixão de uma situação que já estava apodrecendo por dentro. Obrigada por assistir. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real que estão acontecendo. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.